os nossos direitos. Uma situação muito interessante também, que foi apreciada pelo STJ, é se a possibilidade do meu nome continuar nesses bancos de dados ou de ser inserido caso eu esteja discutindo o contrato nas vias judiciais. Se eu não concordo com a cobrança que eu considero indevida e, portanto, estou inadimplente por isso, porque eu entendo, por exemplo, que os juros são abusivos, e aí eu não tenho condições de pagar o financiamento, a prestação, estou inadimplente, mas estou discutindo na justiça este contrato, eu posso ser inserido nos bancos de dados, ou, se estiver inserido, posso pedir em tutela antecipada, antecipação de tutela, a retirada do meu nome. O STJ, durante muito tempo, permitiu a retirada ou a não inscrição do nome do consumidor. Justamente sobre esse argumento. Se o consumidor está discutindo o contrato, ele tem o direito de verificar se aquele contrato realmente é abusivo ou não. E, portanto, durante essa discussão judicial, o nome do consumidor teria que ser suspendido. As informações teriam que ser suspensas ou não inscritas. Acontece que o advogado ele é muito sábio. O que começou a acontecer então? Vários consumidores em débito, reconhecidamente em débito, ajuizavam qualquer ação pleiteando o reconhecimento da abusividade do contrato. Alegavam os artigos mais genéricos do Código de Defesa do Consumidor, juros abusivos, boa-fé objetiva, função social do contrato e etc. E com isso eles conseguiam retirar os nomes enquanto a ação estivesse ainda pendente. Imagina. Hoje existem tribunais que têm 10 anos da primeira e segunda instância. Quando você tem a terceira instância, muitas vezes de 12 a 15 anos. O consumidor, com relação àquele débito, reconhecidamente em débito, conseguia ficar suspenso nos órgãos, nos arquivos de consumo, durante 15 anos. O STJ, então, diante desses abusos dos advogados, começou a entender de forma diferente. Começou a entender que o consumidor só tem direito a ser retirado o nome do consumidor ou não inscrito se ele preenchesse três hipóteses. A primeira nós já falamos, que é o ajuizamento da ação discutindo aquelas cláusulas contratuais. Ele precisa dessa ação judicial. Segunda hipótese é que não basta ser alegado qualquer direito. Eu não posso mais hoje suscitar ofensa genérica ao Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem que alegar, segundo o STJ, de acordo com a jurisprudência consolidada do próprio STJ ou do STF. Ou seja, ele vai ter que fundamentar a abusividade do contrato e explicar por que ele está inadimplente, explicar de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. É necessário que tenham fumus boniuris. É necessário que aquilo realmente esteja sendo discutido pela Justiça e principalmente pelo STJ e STF. Ou seja, agora não basta qualquer argumento. O argumento tem que ser plausível, tem que ser verossímil. Hoje, então, para você ser retirado do órgão ou deixar de ser inserido, você precisará preencher esses 3 requisitos. Não basta mais o mero ajuizamento da ação, como era feito antes. Muitas pessoas ainda socorrem ao advogado dizendo, basta ajuizar a ação. E isso hoje não é verdade. O STJ mudou radicalmente seu entendimento. E esse precedente tem sido importante para os tribunais de justiça. Hoje, praticamente todos os tribunais de justiça estão seguindo essa orientação do STJ. Uma circunstância também diferente é com relação ao cartório de protesto, como exigência para a execução da cártula. O cartório de protesto é diferente da inscrição do banco de dados e do SPC. Com relação a que ponto específico? Com relação à responsabilidade da retirada do nome do consumidor. No SPC, no Serasa, nos arquivos de consumo, quem deverá ser responsável para retirar o nome do consumidor deste órgão é o fornecedor. Inclusive, responsabilidade exclusiva do fornecedor. Exclusiva. E faz sentido. Porque é ele quem sabe se o consumidor pagou o que estava devendo. Eu não posso querer colocar no polo passivo o arquivo de consumo, o SPC ou o Serasa. Porque ele não sabe se eu quitei a minha parcela junto ao fornecedor.
Então, uma vez quitada essa parcela, quem deverá informar aos bancos de dados, aos cadastros, será o fornecedor. E caso não o faça, responderá por dano moral. Porém, os cartórios de protesto é diferente. Uma vez paga a dívida, quando o consumidor é protestado, é o credor que tem a responsabilidade da baixa no cartório. E não é o devedor que deverá dar baixa no cartório, e não o credor. Ou seja, não é o fornecedor que deverá retirar o nome do consumidor no caso do cartório de protesto, e sim o próprio devedor, o próprio consumidor. O STJ diferenciou muito bem essa diferença, porque nos cartórios de protesto, algumas pessoas estavam ajuizando a ação pedindo indenização por dano moral, porque o fornecedor ou o credor não estavam retirando o nome dele, sendo que ele pode ir lá, demonstrando que houve a quitação, para poder dar baixa no cartório de protesto. Quando a informação que negativa ao consumidor, ela é retirada de órgãos que dão acesso ao público, o STJ entende que não precisa do direito à informação ao consumidor. Esse julgado foi muito interessante e que, pessoalmente, discordo profundamente desse entendimento do STJ. O parágrafo 2º, como nós vimos, diz que o consumidor tem que ser sempre previamente avisado sobre essas informações. Mas o STJ entendeu que se estas informações foram retiradas de entidades públicas ou de acesso ao público, você não precisaria informar ao consumidor. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. O arquivo de consumo retirou do Diário da Justiça a informação que um determinado consumidor tinha 2 execuções fiscais ajuizadas contra ele, pelo município. 2 execuções fiscais ajuizadas pelo município. Vamos supor que você não pagou IPTU, você não pagou ISS, uma empresa, e aí há uma execução fiscal contra essa empresa. O arquivo de consumo foi ao Diário da Justiça, pegou essa informação, que é uma informação negativa, porque mostra que você está inadimplente, pelo menos de forma presumida, você está inadimplente perante o fisco municipal, e negativou seu nome. E essa informação serviu para negar o crédito desse consumidor perante os outros fornecedores. E aqui o STJ entendeu que essa informação que gerou a negativação não precisava ser informada previamente ao consumidor. Por quê? Porque todos poderiam ter acesso ao Diário da Justiça. Data vênia não é o caso. Ninguém consulta o Diário da Justiça. Ninguém fica lendo o Diário da Justiça como se lê jornal todo dia. Isso não é, embora possa ter acesso ao público, mas não é essa a finalidade. Aqui houve uma ofensa ao direito do consumidor, na minha opinião, porque o consumidor, muitas vezes, ele não sabe que essa informação da execução fiscal está servindo para impedir o acesso ao crédito. Ora, se a informação serve justamente para o consumidor, de maneira prévia, poder regularizar essa situação, por que não é feito nessa hipótese da execução fiscal? Por que não é feito na hipótese do cartório de protesto? O cartório de protesto também você é protestado. E qualquer um pode ter acesso a esse cadastro. Quer dizer que se eu estiver no cartório de protesto, eu não vou ter acesso, então, a essa informação? Eu não poderei ter essa informação? Então, essa é uma questão interessante que o STJ precisa, na minha modesta opinião, evoluir para poder garantir os direitos do consumidor. Na aula de hoje, então, nós podemos observar os 4 direitos do consumidor no tocante aos órgãos e créditos nos chamados arquivos de consumo. O direito de informação, o direito de acesso, o direito de retificação e o direito de exclusão. Estão contidos todos no artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Se você souber bem esses direitos atrelados ao entendimento da jurisprudência do STJ, você conseguirá defender bem os seus direitos com relação aos órgãos de crédito. Se você tem alguma dúvida com relação a esta aula ou alguma pergunta que queira fazer, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser também ter o download desta aula
acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Na aula que vem, na manhã, nós vamos falar sobre dano moral e nós vamos abordar, inclusive, alguns aspectos relacionados aos arquivos de consumo que nós falamos hoje. Espero que você possa ver essa aula. Conto com você. Um abraço.